Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de um quarto de hotel em Berlim. Antes de eu entrar no tema desse vídeo, eu quero avisar a vocês que o livro 10º Milhão está disponível em audiolivro. Então, se você não tem muita paciência para pegar um livro e folhear ele, ou ler um livro digital, a versão audiolivro está nesse link aqui embaixo. Você vai clicar lá e você vai escutar ele. Cara, 10º Milhão é o livro mais técnico, mais didático que eu já escrevi. Ele basicamente conta a minha jornada no marketing digital. E como eu transformei uma conta de rede social em dezenas de milhões de reais. Beleza? Narrativa em primeira pessoa, você vai se amarrar, mas o tópico do vídeo de hoje tem a ver com, primeiro de tudo, uma das minhas principais virtudes é reconhecer talento no outro. Inclusive, eu reconheço talento em pessoas de merda, tá? Meus desafetos, reconheço talento sim. E um deles cara, o Rica Perrone é muito bom no que faz. Eu tava escutando o podcast dele com o BarbaCast. E assim, cara, ele é muito sensato e ele é muito bom nas análises que ele faz. E parte do talento do Rica Perrone vem do fato de que ele não tem rabo preso, não tem chefe, tá? Tem que ser muito corajoso hoje em dia para falar o que ele fala. E ele estava conversando com o BarbaCast sobre o fato de que o futebol hoje em dia virou esporte de playboy. E eu tava coçando minha cabeça e eu lembrei que a grande crítica dos jornalistas americanos sobre a seleção americana de futebol, soccer, é o chamado pay to play. O que é o pay to play? Você tem que pagar para jogar. Nos Estados Unidos você tem que pagar para jogar. Você tem 7, 8, 10, 12 anos, cada vez fica mais caro para você jogar nos times bons, com técnicos bons, com estrutura boa. E, cara, faz sentido, é capitalismo. Aquele campo ali tem um custo. E os seus técnicos, os caras ganham pelo menos $70 mil por ano. Da onde vai sair o dinheiro para pagar o campo, os técnicos, as viagens dos moleques para outro estado, jogar contra outros times bons? Então, esporte nos Estados Unidos está cada vez mais restrito à playboyzada, tá? Tem até um documentário, eu acho que é Operation Varsity Blues. Vou olhar aqui. Netflix, Ivy League, Documentary. Isso, Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal. O escândalo de admissões em faculdade. Basicamente, os pais ricos estavam pagando técnicos para botar seus filhos nessas faculdades. Tá? E eu vou trazer um pouco mais para cá essa história dos Estados Unidos para ilustrar o ponto que a gente está indo no Brasil. Um argumento que o Rica Perrone usou no podcast é que hoje em dia tem cada vez mais cacás. Meninos branquinhos, com família estável, jogando em categoria de base e grandes times. E ele fala que antigamente você tinha um menino que colocava a família dele nas costas com responsabilidade, abaixava a cabeça e saía driblando todo mundo. Rapaziada, hoje em dia, para você se dar bem no futebol americano, não adianta só ir pro high school, que é a escola pública lá, e jogar no seu time, não. Você tem que ter um técnico de quarterback, você tem que viajar no seu travel team na primavera, é caro. E uma das razões desse fenômeno é que os pais ricos já sacaram que, ao contrário de antigamente, que dava para o seu filho manter o padrão financeiro da família trabalhando, cada vez mais os pais ricos veem
que não adianta mais mandar seu filho para uma faculdade boa para ele trabalhar em Wall Street ou no Google, porque ele vai acabar se fudendo e, tipo, pagando para trabalhar e sobrando pouco no fim do mês. Que essa era a minha realidade até os 23 anos. Eu fui para uma boa universidade, fui pro, o melhor trabalho possível para alguém da minha idade era Wall Street e sobrava literalmente zero no fim do mês. Tá? O que essas famílias ricas americanas estão entendendo? Cara, ao invés de eu investir na carreira acadêmica do meu filho para ele ganhar 70 mil, 100 mil dólares por ano trabalhando em banco, cara, eu vou investir nele para ele ser um puta de um jogador da NFL, da MLB e da NBA. E, cara, você pode não nascer com talento, mas se te derem o técnico certo, a atitude certa, a suplementação certa, os times certos, os empresários certos, você vai chegar. Entendeu? Especialmente se você tem dinheiro infinito na família. Qual é o ponto que eu quero te dar? Cara, você pega os quarterbacks da NFL recém-draftados, todos eles têm um perfil de pai presente, de preparação, de muito investimento. E essa cultura tá chegando no Brasil, tá? Cara, o esporte hoje, ele requer força, ele requer tática e ele requer altura. Vou falar de altura. Cara, demograficamente as classes mais altas têm uma altura média mais alta, tá? Então, automaticamente, os técnicos de peneiras vão preferir os jogadores mais altos de 1,90 m. E geralmente esses caras de 1,90 m vêm de famílias mais ricas. Por genética familiar e por dieta, suplementação, saúde, etc. Esse ponto da dieta, suplementação e saúde, ele foi discutido num livro chamado Soccernomics, de Simon Kuper. Se eu não me engano, eu li ele em 2011, 2012. O livro é dessa época daí. E um dos principais argumentos do livro é que existe uma falácia de dizer que quanto mais pobre o jogador melhor ele vai jogar. O autor fala, cara, se fosse assim, os africanos seriam os melhores de todos. E aí o grande argumento dele é genética africana crescida na Europa, tá? O cara que nasceu com aquela genética boa, com aptidão esportiva, o cara que tem sangue africano, mas ele cresceu com a dieta europeia, com a medicina europeia, com a suplementação europeia e com os treinamentos europeus, tá? Aí ele deu vários exemplos, Eto'o, Drogba e agora Mbappé. Mas assim, Eto'o e Drogba são africanos, mas vieram para a Europa muito cedo. E ao invés de comer aipim com batata, igual comem na África Ocidental, o cara tinha uma dieta mais rica em proteína. Europa. Então, o que a gente olha? No Brasil, da onde surgiu esse papo todo? O entrevistador falou que o filho dele tem um personal de futebol. E eu acho que isso é uma tendência mesmo, tá? Cada vez mais a gente vai ver jovens de classes mais altas jogando em categoria de base de times grandes. Por quê? Porque a diferença de altura, a diferença de força, a diferença de treinamento, o cara que, tipo, o pai dele pagou um técnico para ir em casa 3 vezes por semana para trabalhar nos fundamentos dele, para ele poder bater com as duas aos 6 anos de idade. O cara que bate com as duas aos 6 anos de idade, ele vai estar muito mais à frente dos outros. E aí ele vai para os melhores times, tá?
Isso me lembra um outro livro, tá? Que é o Outliers de Malcolm Gladwell, que mostra que os principais jogadores das grandes ligas de hóquei, e ele transportou isso para o futebol no estudo, eles nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março. Claro que vai ter exceção aqui e ali, mas se você pegar os grandes números, você vê uma concentração gigantesca de jogadores das grandes ligas nascendo em janeiro, fevereiro e março. Por quê? E aí, cara, a gente já vê as gerações atuais se preparando para isso. Então, o cara que é mais rico, o que ele vai fazer? Ele vai planejar o bebê dele, vai fazer sexo ali em abril, exatamente para a criança nascer em dia 1º de janeiro, que é o melhor dia para um jogador nascer. Por quê? Porque você nascer no dia 1º de janeiro de 2025, por exemplo, você vai ser mais forte do que todo mundo nas categorias de base. Você nasceu no dia 1º de janeiro, você vai competir com um cara que nasceu no dia 31 de dezembro. E esses 364 dias de desenvolvimento físico numa criança que cresce muito rápido é uma diferença gigantesca. Então o menino que nasceu em janeiro, ele vai ter muito mais aptidão física do que o menino que nasceu em dezembro. Esse é o ponto do Malcolm Gladwell no livro. Mas voltando aqui às categorias de base do futebol, é isso, rapaziada. O futebol hoje em dia não é mais arte. Então não é mais aquele menino muito talentoso que abaixa a cabeça e sai driblando todo mundo. O Vinícius Júnior, o Neymar. Não. Hoje é força física, que é uma função de quê? Da alimentação e da suplementação do cara e da genética dos pais. Dinheiro. Altura, de novo, suplementação, alimentação e muita genética dos pais. Dinheiro. Quem tem pai alto geralmente é alto, e quem tem pai alto geralmente tem mais grana do que quem tem pai baixo. É só você pegar as pesquisas da altura média dos CEOs das grandes empresas americanas. A altura média é acima de 1,85 m. São dados, rapaziada. Não estou inventando nada aqui. Bate na mensagem e não no mensageiro. Então a gente falou de força, a gente falou de altura. E, cara, o futebol hoje em dia é muito tático. O que é tática? É parar, estudar e escutar. E, cara, você só tem essa disciplina tática se você teve pai presente em casa. Tá? Então aquela história do menino de favela com mãe solteira que abaixava a cabeça e ia driblando todo mundo, tem cada vez menos espaço para esse cara. Porque esse cara não está acostumado com a autoridade. Não está acostumado a seguir regras. Entendeu? Então o futebol hoje em dia é sim um jogo de pai presente. E de todas esses fatores que envolvem dinheiro que eu citei aqui, eu acabei esquecendo do principal de todos. Que a gente volta ao tal documentário da Netflix, Operation Varsity Blues. Tá? Os pais pagando propina dos técnicos para botar o filho lá. Porque se você paga propina pro técnico, é mais fácil dele entrar na faculdade top. Rapaziada, o futebol brasileiro é muito corrupto. Tá? E eu vou ser muito sincero com você. Se eu tivesse um filho, e eu tivesse investindo nele desde os 5 anos de idade para ele ser jogador, com suplementação, com personal de futebol, colocando ele na melhor escolinha, colocando ele em psicóloga, melhor alimentação possível, mandando ele para a Europa para fazer o camp do Real Madrid, do Barcelona. Quando chegar aos 12 anos, é claro que eu vou pagar um técnico, é claro que eu vou pagar um empresário para botar ele para jogar. E se abrir brecha para eu pagar o cara da CBF lá que ganha 10 mil, eu chego assim, ó, ô cara da CBF, toma 100 mil aqui, você vai convocar o meu filho. É pesado o que eu acabei de falar, né? Calma, rapaziada, eu não tenho filho. Mas pelo que eu vejo com a minha filha, eu faço tudo pela minha filha e eu faria tudo pelo meu filho. Então, rapaziada, o principal custo do futebol chama-se propina. Tem que molhar a mão de quem tem o controle. E eu acho que é exatamente nesse ponto aqui
que a gente se perdeu como país, como seleção, como confederação. Hoje não jogam os melhores, jogam quem paga. Tá? Então, essa análise toda de Rica Perrone, de força, puxando o livro Soccernomics, puxando o livro Outliers, puxando o documentário Operation Varsity Blues, é para dizer que o futebol brasileiro é esporte de playboy. Além de altura, além de força física, além do personal de futebol, tem que molhar a mão dos técnicos pro moleque jogar. E pra furar a fila assim, ou você é muito, muito, muito talentoso, ou você bota a grana ali na frente, igual fazem nos Estados Unidos. É isso. Tamo junto, e é só o começo, e eu quero saber a tua opinião aqui. Valeu. Ah, e lembre-se que o link aqui embaixo tá o audiolivro 10º Milhão. Vai lá, escuta o 10º Milhão, e é isso. Valeu, tamo junto.